Essa aula vai apresentar para você um roteiro de como resolver uma equação de segundo grau qualquer. Tem um passo a passo, são 5 etapas que resolvem qualquer equação de segundo grau. Essas etapas, quando a gente percorre elas no caso geral, vai deduzir justamente a fórmula que a gente usou na primeira aula para resolver as equações. Bem, antes de prosseguir, eu preciso lembrar com vocês alguns produtos notáveis. Tá? Preciso de dois produtos notáveis para essa aula de hoje. Tá? Eu preciso do quadrado da soma de dois termos, quando eu tenho a mais b, tudo isso elevado ao quadrado. O desenvolvimento disso é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E eu preciso do quadrado da diferença entre dois termos. Quando eu tenho a menos b ao quadrado, o desenvolvimento disso é quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Esses dois trinômios aí, o A2 mais 2AB mais B2 e o A2 menos 2AB mais B2, eles são chamados de trinômios quadrados perfeitos. Justamente porque se eu tenho trinômios desse tipo, eu consigo fatorá-los e escrevê-lo como está ali à esquerda, né? Como está a mais b ao quadrado e a menos b ao quadrado. Esse vai ser o nosso trabalho. A gente vai tentar identificar trinômios quadrados perfeitos para poder escrevê-los na sua forma fatorada, que é o que está ali à esquerda em cada uma dessas igualdades. Tá? Alguns exemplos bem simples. Se eu tenho x menos 3 elevado ao quadrado, vamos desenvolver isso, ó. Quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, menos 2x vezes 3, mais o quadrado do segundo, mais 3 ao quadrado. Resolvendo isso, fica x ao quadrado menos 6x mais 9. O mesmo acontece para x mais 2 ao quadrado, nosso segundo exemplo. Olha lá, ó. X ao quadrado mais 2 vezes x vezes 2, mais 2 ao quadrado. Isso vai dar x ao quadrado mais 4x mais 4. Por fim, eu tenho um outro exemplo aí, só para te mostrar que pode ser qualquer número real, tá? Não precisa ser só número inteiro, não, tá? Botei ali uma fração. Então, x mais 3 sobre 2 ao quadrado, então eu vou ter x ao quadrado mais 2 vezes x vezes 3 sobre 2, mais 3 sobre 2 ao quadrado. Isso fica x ao quadrado, mais, simplificando ali, ó, o 2 que está multiplicando o x com o 2 que está no denominador, sobra só 6x, e o 3 sobre 2, tudo isso ao quadrado, é 9 sobre 4. Bom, então vou apresentar aqui um método para resolver equação de segundo grau, e eu vou aplicar esse método em vários exemplos para você entender a ideia. Então vou começar com essa equação aí, ó, 2x ao quadrado menos 12x mais 10 igual a zero. Então a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, vai pegar o termo independente e subtrair de ambos os membros dessa equação. Então tenho lá o 10, eu vou fazer o seguinte, vou subtrair 10 no primeiro membro, subtrair 10 no segundo membro. Vou ficar com 2x ao quadrado menos 12x igual a menos 10. Segunda etapa, se o coeficiente A for diferente de 1, eu vou dividir todos os termos por ele. Eu identifiquei lá que o coeficiente A é 2, então eu vou dividir tudo por 2. Dividir todos os termos por 2, então vou ficar com x ao quadrado menos 6x igual a menos 5. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou somar o quadrado da metade do termo que multiplica o termo de primeiro grau aos membros dessa equação. Como assim, professor? O termo do primeiro grau é aquele menos 6x. Então, vou pegar ali o coeficiente numérico dele, que é o menos 6, a metade dele é menos 3. Elevado ao quadrado, 9. Então, eu vou somar 9 aos membros dessa equação. Ó, somei 9 à esquerda, somei 9 à direita. Tá? Quando você faz isso, o polinômio que aparece no primeiro membro, ele é um trinômio quadrado perfeito. E a gente consegue escrever esse trinômio quadrado perfeito na sua forma fatorada. Qual é a forma fatorada dele? Está lá, o x ao quadrado menos 6x mais 9, forma fatorada, x menos 3 ao quadrado. A gente acabou de ver os produtos notáveis na tela anterior, né? Igual, fiz as contas lá do que está à direita, deu 4. Tá? E aí, ó, quais são os números que elevados ao quadrado dão 4? Ou 2 ou menos 2. Vamos para a última etapa. O x menos 3 tem que ser igual a mais ou menos 2. Ou seja, o x tem que ser 3 mais ou menos 2. Então, se eu tinha um menos 3 à esquerda, mais 3 à direita, né?
Então, duas possibilidades de resposta. Uma com a soma, 3 mais 2 dá 5. Uma com a subtração, 3 menos 2 dá 1. Soluções da equação 5 e 1. Vamos a mais um exemplo. Ó. X² menos 9x mais 14 igual a 0. Primeira etapa, subtrai o termo independente de ambos os membros da equação. Então, o termo independente, 14, subtrai 14 dos dois lados. X² menos 9x igual a menos 14. Se o coeficiente A for diferente de 1, divida todos os termos por A. Não é o nosso caso, o coeficiente A é 1, né? Dividir tudo por 1 vai dar o mesmo resultado, então eu tenho x² menos 9x igual a menos 14. Somar o quadrado da metade do coeficiente numérico do termo de primeiro grau aos membros da equação. Ou seja, ó, termo de primeiro grau, menos 9x. Coeficiente numérico dele, menos 9. Metade disso, menos 9 sobre 2. Então eu vou pegar o menos 9 sobre 2 e elevar ao quadrado. Isso vai dar 81 sobre 4. Então eu vou acrescentar 81 sobre 4 aos membros dessa equação. Vou somar 81 sobre 4 dos dois lados. Quando eu faço isso, o polinômio que aparece no primeiro membro é um trinômio quadrado perfeito, a gente pode fatorar ele. Forma fatorada dele, x menos 9 sobre 2, tudo isso ao quadrado. Somei lá aquelas frações lá do segundo membro, quando você fizer menos 14 mais 81 sobre 4, vai dar 25 sobre 4. E aí, o que você vai pensar? Bom, quais são os números que elevados ao quadrado dão 25 sobre 4? É o mais 5 sobre 2 ou menos 5 sobre 2. Ou seja, o x menos 9 sobre 2 tem que ser mais ou menos 5 sobre 2. Ou seja, o x tem que ser 9 sobre 2 mais ou menos o 5 sobre 2. Peguei aquele menos 9 sobre 2 que estava à esquerda e coloquei ele à direita, trocando a operação que ele estava fazendo. E aí agora é só fazer a continha, né? 9 mais 5 dá 14, dividido por 2 dá 7, então essa é uma solução. 9 menos 5 dá 4, dividido por 2 vai dar 2, essa é a outra solução. Perceba que a única coisa que eu estou fazendo aqui são princípios que podem ser adotados na resolução de equações. Aos membros de uma equação eu posso somar o número que eu quiser, né? E aos membros de uma equação eu posso multiplicar ou dividir pelo número que eu quiser, diferente de zero. Mais exemplos seguindo o mesmo passo a passo. Ó. 2x² mais 3x menos 1 igual a 0. Vamos lá. Primeira coisa, subtrair o termo independente de ambos os membros da equação. Subtrair menos 1 é a mesma coisa que somar 1, né, gente? Então eu vou ficar lá com 2x² mais 3x igual a 1. O coeficiente A é 2, então eu vou dividir tudo por 2. Fico com x² mais 3 sobre 2x é igual a 1 sobre 2. Somar o quadrado da metade do coeficiente numérico do termo do primeiro grau aos membros da equação. Então, termo do primeiro grau, 3 sobre 2 vezes x. Metade do coeficiente numérico dele é 3 sobre 4. Se você pegar 3 sobre 2 e dividir por 2, vai dar 3 sobre 4. Isso elevado ao quadrado, 9 sobre 16. Então, vou somar 9 sobre 16 aos membros dessa equação. Somei, fiquei com aquilo lá, ó, x² mais 3 sobre 2x mais 9 sobre 16 igual a 1 sobre 2 mais 9 sobre 16. Quando você fez isso, o polinômio que apareceu no primeiro membro é um trinômio quadrado perfeito, posso fatorar ele. Forma fatorada dele, x mais 3 sobre 4 ao quadrado. Perceba que nessa forma fatorada sempre vai aparecer x mais a metade do coeficiente numérico do termo do primeiro grau. Tudo isso elevado ao quadrado. Somei aquelas frações lá do segundo membro, fiquei com 17 sobre 16. Tá? E aí, você vai escrever x mais 3 sobre 4 igual a mais ou menos a raiz do segundo membro. Tá? O 17 não tem raiz quadrada exata, não há qualquer problema, deixa ele dentro da raiz. O 16 tem raiz quadrada exata, que é 4, então você ficou com aquilo lá. X mais 3 sobre 4 igual a mais ou menos raiz de 17 sobre 4. Peguei o mais 3 sobre 4, coloquei no segundo membro, x igual a menos 3 sobre 4, mais ou menos raiz de 17 sobre 4. Duas soluções, uma considerando a soma, então vai ficar ó, menos 3 mais raiz de 17, tudo isso sobre 4,
uma considerando a subtração, menos 3 menos raiz de 17 sobre 4. Então é só para mostrar que o método continua funcionando, ainda que apareçam ali números que não têm raiz exata. Mais um exemplo lá, ó, x ao quadrado mais 4x mais 4 igual a zero. Vou lá no mesmo roteiro. Ó. Primeira coisa, subtrair o termo independente. Então, subtrai 4 dos dois membros. Vou com x ao quadrado mais 4x igual a menos 4. Coeficiente A é 1. Dividir por 1 vai dar a mesma equação, x ao quadrado mais 4x igual a menos 4. Somar metade do coeficiente numérico do termo do primeiro grau. Metade de 4 é 2. Elevado ao quadrado dá 4. Então, soma 4 dos dois membros. Tá? O termo que apareceu no primeiro membro é um trinômio quadrado perfeito. Forma fatorada dele, x menos 2 ao quadrado. No segundo membro dá 0. Pô, mas você pode perceber que o que aparece no primeiro membro na etapa 3 é exatamente a mesma equação que eu tinha lá, o mesmo polinômio que aparece na equação original. Ou seja, a equação original já me dava um trinômio quadrado perfeito no primeiro membro. Então, se você perceber isso, você não precisa fazer as etapas 1, 2 e 3. Você pode ir direto para a etapa 4. Eu fiz as etapas 1, 2 e 3 só porque alguns de vocês podem não perceber de cara que o primeiro membro na equação original já era um trinômio quadrado perfeito. Tá bom? Mas se percebeu, pode ir direto para a etapa 4. Então, forma fatorada disso, x mais 2 ao quadrado igual a zero. E aí, nesse ponto, só tem um número que é elevado ao quadrado que dá zero, que é o próprio zero. Isso faz com que o x mais 2 seja igual a zero, ou seja, uma única solução para a equação x igual a menos 2. Mais um exemplo aí, ó, x ao quadrado mais x mais 1 igual a zero. Então, seguindo o roteiro. Primeira coisa, subtrair o termo independente. Então, menos 1 dos dois lados, fiquei com x ao quadrado mais x igual a menos 1. Coeficiente A vale 1. Então, dividir por 1 dá no mesmo, x ao quadrado mais x igual a menos 1. Somar o quadrado da metade do coeficiente numérico do termo do primeiro grau aos membros dessa equação. Tá? Então, você vai ficar com x ao quadrado mais x mais 1 quarto, igual a menos 1 mais 1 quarto, porque o coeficiente numérico do x é 1. Metade disso é meio, elevado ao quadrado 1 quarto. Então, eu somei 1 quarto aos membros dessa equação. O termo que está, o primeiro membro que está à esquerda é um trinômio quadrado perfeito, forma fatorada dele, x mais meio ao quadrado. Somei lá aquelas frações do segundo membro, deu menos 3 sobre 4. E aí eu me deparo com a seguinte situação. Do lado esquerdo, eu tenho o quadrado de um número. Do lado direito, eu tenho um número negativo. A gente sabe que o quadrado de qualquer número real é sempre maior ou igual a zero. Não tem como o quadrado de algum número real, ser negativo. Pronto, o que você vai dizer? Essa equação não tem solução real. Vou aplicar esse mesmo roteiro na resolução de uma equação do segundo grau qualquer, e você vai ver que com isso a gente vai deduzir a equação que a gente usou na primeira aula. Então, eu tenho uma equação da forma ax2 mais bx mais c igual a zero. Vamos lá no roteiro. Ó. Subtrair c de ambos os membros da equação. Fico com ax2 mais bx igual a menos c. Vou dividir todos os termos por a, que é o coeficiente do x ao quadrado. Fico com x ao quadrado mais b sobre ax igual a menos c sobre a. Vou somar o quadrado da metade do coeficiente numérico do termo do primeiro grau aos membros dessa equação. Então, vou pegar lá o b sobre a metade dele é b sobre 2a, eu vou somar o quadrado de b sobre 2a aos membros dessa equação. Então, fiquei com x ao quadrado mais b sobre ax mais b sobre 2a, tudo isso ao quadrado, igual a menos c sobre a mais b sobre 2a, tudo isso ao quadrado. Isso faz com que o polinômio que aparece no primeiro membro seja um trinômio quadrado perfeito. Eu posso escrevê-lo na sua forma fatorada, que é x mais b sobre 2a, tudo isso ao quadrado, igual a... Quando eu faço a operação com essas frações que aparecem no segundo
membro, eu vou ficar com menos 4ac mais b ao quadrado, tudo isso dividido por 4a2. E aí, por fim, eu fico com x mais b sobre 2a é igual a mais ou menos a raiz quadrada do segundo membro. Tá? O 4a2 do denominador tem raiz quadrada exata. Tá? Então, eu posso dizer que x é igual a menos b sobre 2a, peguei aquele b sobre 2a que estava no primeiro membro e coloquei no segundo membro, invertendo a operação, mais ou menos a raiz quadrada do b2 menos 4ac, que é o termo que aparece no numerador, dividido por 2a, eu extraí a raiz do denominador. Tá? Isso pode ser escrito dessa maneira aí, ó, menos b mais ou menos a raiz quadrada de um termo que eu vou chamar de delta a partir de agora, só para facilitar a nossa vida. O delta é o b2 menos 4ac, dividido por 2a. Exatamente a fórmula que a gente usou na primeira aula.